Louvado seja o nome do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Oh, glória. Deus é bom. Nós muitas vezes não fazemos ideia de todos os livramentos que o Senhor nos concede pelo simples fato de você adorar Ele, pelo simples fato de você estar na presença dEle. Tem os que a gente vê e os que a gente não vê. Amém, irmãos? Mas o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida de você. Amém? Capítulo 8, a partir do verso 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 12 em diante, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Até aqui oremos. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa leitura. Fala, Senhor, com o teu povo, com os teus filhos, com a tua igreja, com cada vida, Senhor, que há de ser alcançada, ó Deus, por essa ministração nessa noite. Aleluia. Põe a tua palavra em meus lábios para não falar de mim, mas que teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio. Amém? Eu peço com gentileza silêncio lá atrás, porque a câmera está aí atrás. Você está pegando o som da conversa de vocês. Estão vendo, está saindo tudo aí do celular, viu? Glória. Então nos ajuda, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero repetir o verso 15 que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Amém, irmãos? O espírito de escravidão, irmãos, é aquele que nos aprisionava no pecado. É aquele que aprisiona o homem no pecado. Amém? Lá em João capítulo 8, Jesus ele tem um debate com os fariseus. E no versículo de número 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Desse espírito de escravidão. Amém? Só que quando Jesus disse isso, os judeus retruncaram, porque dizia a eles que eles não eram escravos de ninguém. Amém? Mas Jesus, ele então continua dizendo, no versículo 36, no versículo 34, respondeu Jesus:
em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Olha aí. Quando Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará, eles disseram, nós não somos escravos de ninguém. Mas Jesus, ele continuou e ele disse, mas aquele que comete pecado é escravo do pecado. E assim, irmãos, é a condição do ser humano, sem Deus, sem paz e sem salvação. Satanás faz dele um escravo e ele pensa que é livre, ele jura que é livre. Ele pensa que ele faz o que quer, que ninguém manda nele. Mas Jesus, ele veio como luz do mundo. Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. E como luz, ele veio revelar as trevas. E Jesus, ele começa então, como luz, a demonstrar que o pecado, ele escraviza. O pecado não deixa o homem fazer a vontade de Deus. O pecado não deixa o homem ter comunhão com Deus. Isaías, no capítulo 59 do seu livro, ele disse que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas que os nossos pecados fazem separação de nós e o nosso Deus. Ele diz, os vossos pecados fazem separação de vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então o pecado, ele separa o homem de Deus. Logo, lá, voltando aos Romanos, no capítulo de número 8, que nós lemos, antes um pouco da leitura que fizemos, está escrito assim, no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E ainda escrevendo aos Gálatas, Paulo, ele diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E aqui nós vemos que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. E nós vemos que, aleluia, ou você está no Espírito, ou você está na carne. Ou você está em Deus, ou você é liberto em Cristo, ou você é escravo do pecado. O problema da escravidão do pecado é porque não está no homem se libertar a si mesmo. Não está no homem se libertar. Jesus, no verso 36, ele disse no capítulo 8 de João: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a pergunta que eu faço é, não quer o Filho libertar? Aleluia. Diga para o teu irmão do outro lado, Jesus quer libertar. Diga, Jesus quer salvar. E para Ele fazer o que você não pode fazer, Ele não precisa de muito da tua parte. Ele não precisa de muito da tua parte. Ele só precisa que você creia nele. Aleluia. Ele só precisa que você creia que Ele pode fazer. Eu lembro-me do homem que há 38 anos estava enfermo, junto ao poço, né? A fonte de Siloé. Diz a palavra que Jesus se aproximou dele e diz que havia muitos enfermos, coxos, paralíticos, cegos, doentes de toda espécie, de toda qualidade de enfermidade, estava em volta daquelas águas,
daquela cisterna. E diz que Jesus se aproximou àquele que estava há 38 anos, paralítico, e perguntou: queres tu ser curado? Foi a pergunta de Jesus: queres tu ser curado? E aquele homem, ele começou a colocar as suas dificuldades, os seus empecilhos. Não dá, não posso, eu não consigo. Não tem ninguém que me ajude. Toda vez que as águas se movem, desce um primeiro, antes de mim. Eu não consigo. Não tenho ninguém que me ajude. Mas a pergunta de Jesus foi se ele queria ser curado e não se ele podia ser. Aleluia. Jesus, ele pode mudar a história de alguém por tua causa. Jesus pode mudar a história de alguém, aleluia, pelas tuas orações, pela tua fé, pelo teu pedido. Eu vi aqui nessa noite um agradecimento de um livramento. Um livramento. Porque alguém está na presença de Deus. Porque alguém está adorando a Deus. Porque alguém está servindo a Deus. Deus, ele salva tu e a tua casa. Deus livra. Quem faz é Ele, quem liberta é Ele. Glória a Jesus. O escravo, irmãos, não está nele a sua liberdade. Ele é escravo. Porém, quando se trata do pecado, há um engano do pecado. Lembro eu que quando jovem, em determinado momento, eu acreditava que eu era livre. Eu não entendia quando os crentes diziam: ei, conhecereis a verdade te libertará. Eu dizia: eu não sou escravo de ninguém, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, vou para onde quero, na hora que eu quero. Então eu não entendia a libertação anunciada por Cristo Jesus. Assim também, muitos pensam ser livres, mas estão fazendo exatamente a vontade do diabo, a vontade do inimigo de nossas vidas, do inimigo de Deus, sim, do inimigo da sua vida, porque Satanás não é amigo de ninguém. Ele perdeu a batalha nos céus, foi atirado à terra. Chegou aqui na terra, ele viu o homem criado, feito à imagem e à semelhança de Deus. E ele parte com toda a fúria contra a humanidade, porque é como se, achando que, fazendo mal a nós, nos enganando, nos iludindo, nos prejudicando, nos roubando, nos matando, ele está atingindo Deus. E de certa forma, é verdade, porque Jesus sofreu pelos nossos pecados, porque Jesus foi angustiado pelos nossos pecados, porque Jesus foi humilhado pelos nossos pecados, Jesus, ele foi crucificado pelos nossos pecados, Jesus, ele foi morto pelos nossos pecados. Lembra a palavra de Deus lá no Éden para a serpente, aleluia. A semente da mulher vai te ferir a cabeça, vai esmagar a tua cabeça, mas tu vai ferir o seu calcanhar. E Jesus, como que teve seu calcanhar ferido? Porque foi sofrido a sua luta, aleluia, por nós, por mim e por você. Mas ele venceu, mas ele triunfou, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo. No deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda
da palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. No deserto ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. E em tudo que Satanás o tentou, por amor de nós, para nos dar vitória, ele não pecou. A Bíblia diz que a nossa semelhança, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. As amarras do inferno não puderam prendê-lo, como também nem o sepulcro, nem a morte pode detê-lo, porque nele não havia pecado. Sendo ele, por direito, naquilo que sofreu, naquilo que fez, por direito, recebeu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra. O nome pelo qual a humanidade pode ser liberta, pode ser salva. O nome capaz de derrotar Satanás na tua vida, de derrotar o mal na tua vida. O nome de Jesus. E no texto que lemos disse que não recebestes o espírito de escravidão, porque todo aquele que nele crê recebe do seu espírito, que é o espírito de vida, é o espírito de poder. Aleluia. Espírito de poder, espírito de vida. Não recebemos o espírito de escravidão. Eu quero dizer uma coisa aqui para você nessa noite. Satanás não pode mais fazer o que quer na tua vida, nem na vida dos teus. Satanás, ele não pode. Pastor, está fazendo, tem feito. Eu estou dizendo que ele não pode. O direito é teu, na tua casa e sobre os teus, o direito é teu. Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de poder, o espírito de vida, o Espírito Santo de Deus. Entende? Estende a mão na tua casa, estende a mão sobre os teus, profetiza sobre os ossos secos, profetiza no vale dos ossos secos. Quando Deus perguntou ao profeta: pode porventura esses ossos tornar a viver? Era um vale de ossos sequíssimos. E o profeta olhou, como era Deus que estava perguntando, ele disse: tu sabes, ó Senhor. E Deus sabia mesmo, Deus sabe de tudo. Deus, ele sabe que ele pode transformar maldição em bênção, morte em vida. E ele dá uma ordem ao profeta: olha o Espírito, profetiza sobre esses ossos. Como, Senhor? O profeta nem perguntou como, mas Deus ensinou. Dize aos ossos: assim diz o Senhor. Assim diz: que haja, que seja feito, que assim seja. E declara. Irmãos, eu lembro de uma cena na Bíblia
onde Davi, foi louvado aqui hoje sobre Davi, onde Davi sofreu uma investida do inimigo na covardia. Davi não teve chance de se defender. E o inimigo na covardia investiu sobre a cidade que ele estava. Ele não estava na cidade, nem ele, nem os seus homens. Estava lutando uma guerra em outro país. E quando volta para casa da guerra, ele encontra a sua cidade queimada, saqueada, a sua casa em chama, só fumaça. E ele procura seus filhos, não acha. Procura a sua esposa, não acha. Porque seus filhos e sua esposa foram levados prisioneiros. Foram levados como escravos pelo inimigo que fizeram o ataque. E diz que também os filhos e as mulheres dos seus soldados. Está lá em 1 Samuel capítulo 30 essa história. E diz que Davi então chorou. E chorou. E chorou. E diz a Bíblia que chorou até não ter mais forças para chorar. E chorou. Só que, de repente, não tendo ele nem mais força para chorar, Davi como que olha para o céu e chama: Deus! Irmãos, então receba aí. O Senhor permanece no mesmo lugar. Ele permanece assentado no alto e sublime trono. Ele permanece no trono. Ele permanece reinando. Aleluia, para sempre, pelo século dos séculos. Ele continua lá. Ele não muda, ele não mudou, ele não se mudou. Ele não foi para longe. Ele continua no mesmo lugar. Só que Davi, enquanto Davi estava olhando para o que o inimigo tinha feito, enquanto ele estava olhando para a destruição, para a fumaça, enquanto ele estava olhando o que ele não via mais, seus filhos, sua filha, ele estava chorando. Mas quando ele olhou para o alto, ele viu que o Senhor continuava lá. E aí quando ele chama Deus, o Senhor responde: eu estou aqui, Davi, levanta e luta, aleluia, persegue os teus adversários, porque eu te darei vitória. Mas olha, irmãos, mas para ele ouvir isso, ele só ouviu isso depois que ele chorou. E não tinha mais força para chorar. Se ele tivesse perguntado antes, não tinha sido preciso ele chorar tanto. Você está entendendo? Meu Deus, é forte que eu estou dizendo aqui. Você está entendendo? Tem oração. E tem coisa que você pode fazer. Aleluia. Que vai impedir o seu choro. Eita, forte esse negócio. Você está entendendo? Toma posição. E o inimigo não vai ter chance de te fazer chorar. Toma posição. Ele chorou. Quando olhou, Deus, aí Deus disse lá. Ele disse: Senhor, tu viu vir. Senhor, tu é comigo, sou. Nunca deixei de ser. Mas e os inimigos, Deus te persegue? E o que eles levaram de mim? Tudo tu vai recuperar, tudo tu vai restituir, porque eu continuo contigo. Irmãos, quando eu estava na porta, só me vinha um versículo na mente, que foi algo que Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Amém? E
nós, irmãos, somos soldados. Na guerra, na batalha, nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Mas somos soldados. Ei, aleluia. Quem é o Senhor dos Exércitos? Quem é o teu capitão? Quem é o teu general? Olha para mim, o teu general nunca perdeu uma batalha. O teu general nunca perdeu uma batalha. O teu general nunca perdeu uma batalha. Entende? Nós não recebemos espírito de escravidão. Diga para o teu irmão assim: você não está derrotado. O inimigo muitas vezes quer pensar, aleluia, que quer fazer a gente pensar que perdemos, que estamos derrotados. Não. Você recebeu um espírito de fortaleza. Um espírito de fortaleza. O libertador de Israel está em vós. O libertador de Israel está em vós. Estenda a tua mão. Eu lembro que eu fui com a diaconisa Sônia fazer um socorro, uma emergência. E nesse dia, o Espírito Santo ele me usou de uma forma que nunca tinha me usado. Porque a pessoa havia se endemoniado. E eu já me vi muitas vezes numa situação com alguém endemoniado. Mas nesse dia, a pessoa, ela estava endemoniada dentro do quarto, com a porta trancada por dentro e não saía. E ela endemoniada. E a mãe dela tentava abrir a porta, só que a porta estava trancada. E ela endemoniada dentro. E ela endemoniada dentro, o inimigo bagunçando com ela dentro lá do quarto, com essa pessoa. E aí eu começo a conversar, fazer o quê? Como é que vai entrar? Que ela trancou lá por dentro. Vamos orar daqui, né? Vamos orar daqui, vamos orar daqui. Mas antes de orar, a gente começou a conversar. Como é que foi? O que é que ela tem? O que aconteceu? Né? E nisso que a gente está conversando, aí a porta abre. Quando a porta abre, a mulher endemoniada vai brechar. Foi brechar, a mulher endemoniada foi brechar. Só que ela está endemoniada, ó. Quando ela foi abrir, foi brechar, eu escorei na porta, para não fechar a porta. Escorei na porta e estendi a mão para repreender. Quando eu estendi a mão para repreender, ela tentou correr. Quando ela tentou correr, ela estava com a mão na fechadura, ela queria fechar a porta. Quando ela estava com a mão na fechadura, vem aqui, um lado de vocês aqui, vem aqui. Faz assim, sobre essa assim. Sim. O outro também. Assim, ela estava com as duas mãos na fechadura. Segurando a fechadura, mas eu estava com o pé não deixando ela fechar a porta. Que queria voltar e se trancar de novo. Aí eu fiz isso aqui, irmãos, olha. Eu fiz isso aqui, ó. Fiz só isso assim na mão dela, assim. Ela disse assim, tá presa. Irmão, sabe o que aconteceu? Ela ficou presa. Ela, o que você fez? Eu disse, cai por terra. Ela, pá, caiu. Ela foi algemada, né? Você crê que ela foi algemada? Ela foi amarrada com os braços assim. Só que eu só fiz passar minha mão assim, eu fiz assim, ó, tá presa. Aí ela ficou assim, ó, com os braços presos. O que você fez? Eu disse, por terra. Ela caiu por terra. Aí eu já caí com a mão na cabeça dela, junto dela assim. Sai não, Jesus, aí sai. Eu lembro que a diaconisa Sônia, ela ficou assim espantada, ficou olhando para mim, olhando para ela assim, espantada. Mas presta atenção. Por que eu disse isso? Porque eu estava dizendo que o libertador está em mim e está em você também. Quem é o libertador? Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Deixa, ai meu Deus, receba aí. Deixa Ele te usar. Deixa Jesus te usar.
você. Diga assim, olha: Senhor, que não seja as minhas mãos, mas as tuas. Ele não vive em você, ele não está em você. Peça a ele: seja as tuas. Põe a tua mão em alguém e declara a libertação. Possa ser que ao fazer isso, alguém até se manifeste o demônio. Amém? Mas lembra, o libertador está com você. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. Entende? Deu o comando. Sai dele. Caia por terra. Bate em retirada. Deu o comando. Estenda a sua mão. Como é que você deu o comando? Deu o comando e finaliza. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: você pode. Desfaz a obra de feitiçaria. Desfaz a obra de macumbaria lá na tua casa. Está suspeitando? Acha que estão fazendo um trabalho contrário? Estende a mão lá na tua casa. Olha, você não só foi liberto e é liberto, como você tem o Espírito do Libertador dentro de você. Quem é, pastor? É o Espírito Santo de Deus. Então presta atenção. Se você ficar igual Davi lá, ai meu Deus, tu pensa que a coisa vai mudar? Ah, não. As coisas, elas começam a mudar quando nós tomamos atitudes. Quando nós tomamos nossa posição de crente. Quando nós tomamos posse da autoridade que temos. Usa da autoridade em Cristo. Sabe qual é o problema? É porque às vezes quer usar a autoridade de mãe. Usa a autoridade de Jesus. Usa a autoridade de Cristo. Mãe tem autoridade, mas só Jesus liberta. Entende? Tem filho que já pega a manha da mãe. Aí ele pega a mãe no ponto fraco dela, né? Mas Jesus, ele não pega não. Jesus, ele não engana, ele não pega não. E a batalha muitas vezes dentro de casa, com o marido, com os filhos, ela é espiritual. Então lute a batalha espiritual que é preciso lutar. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu fui crente sozinho em casa. Eu fui crente sozinho. Eu tive que lutar. Quando a gente não luta, quando a gente não se levanta, quando a gente não toma posição, Satanás até ri da nossa cara. Ele até fica rindo, tirando onda. Mas quando você se levanta para lutar em Jesus, com Jesus, e usar a tua autoridade em nome de Jesus, aí as coisas começam a mudar. Aleluia, glória a Deus. Toca, meu Deus, olha, eu estou entregando. Toca a mão no homem. Levanta a mão naquele lugar e repreende o mal. Repreende em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero ler aqui umas palavras que Jesus disse. Lá em Isaías 61, Isaías profetizou. E Jesus disse isso quando aqui esteve. Ou seja, exatamente o que Isaías profetizou, Jesus fez. Foi quando ele disse assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos
E abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a consolar todos os que estão tristes, diz a minha tradução, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Isaías profetizou isso. Jesus, quando aqui esteve, entrou no templo e disse isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz para isso, para liberdade aos presos, para libertar os cativos, põe liberdade aos algemados. Olha só. Só que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha para mim. O Espírito do Senhor também está sobre ti, que confessa a Jesus, que rendeu-se a Jesus, que entregou-se a Jesus. O Espírito do Senhor, o mesmo Espírito, também está sobre você. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Levanta-te com autoridade na tua casa. Declare, foi até aqui, Satanás. Eu não aceito mais. Hoje as coisas começam a mudar. Declare. Declare sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua casa. Declare. Sobre o que você acha, ou sente, ou pensa que tem gente fazendo bruxaria. Se levante e declare a tua vitória. Desfaça. Está aqui o diácono Luiz. O diácono Luiz, eu lembro de uma época que ele se enchia do Espírito, e onde tivesse um demônio, ele via o demônio. E eu lembro uma vez que ele viu um demônio num brinquedo de uma criança. E pode, pastor, o demônio tem brinquedo que é consagrado, viu, irmão? Tem brinquedo que... Tem empresa, fábrica que é consagrada, irmão. O cara para ter aquela fábrica ganhar, fazer sucesso, ele fez um pacto. E aí eu lembro, estou encerrando, viu? Eu lembro, ele está aqui, ele é testemunha viva. Aí ele viu num brinquedo. E aí eu lembro que eu peguei aquele brinquedo na mão, e disse assim, está destruída toda a maldição aqui. Tudo de ruim, de mal que tiver sobre esse brinquedo aqui está destruído em nome de Jesus. E ele viu o mal explodir assim. Pegou fogo, literalmente. Pegou fogo. O mal. E ele viu aquilo ser algo material que estava consagrado, presta atenção, que estava consagrado pela oração. Em nome de Jesus, foi limpo. Foi limpo. Pessoal, assim também é de qualquer coisa. Ore na tua casa. Repreenda na tua casa o mal. Entenda? Creia. Você pensa que é só pastor, que é só missionário, que expulsa, que repreende? Não. Você pode. Deus também está com o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Tem espírito aqui diferente, não. Não tem espírito diferente. O meu espírito não é diferente do que tem em você, não. É o Espírito de Deus. Entende? Então lute. Hoje é culto da vitória. Pronto. É você que vai lutar e vai conquistar a sua vitória. É você. Deus está te dando as armas. Deus está te dando as armas. Deus está te ensinando. Deus está falando o que você precisa fazer. Vai e faça. Abra bem a tua boca e eu te a encherei, diz o Senhor. Aleluia.
Aleluia. A igreja fica de pé. Glória. Mão no coração, vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos pela tua palavra. Que teus filhos, meu Pai, se apropriem pela fé da tua palavra e de toda a bênção, de toda a vitória que tu tens, Senhor, para eles através da tua palavra. Deus, derrama uma unção de conquista nessa noite sobre teus filhos. Aleluia, que você possa receber uma unção de conquista. Aleluia, uma unção de fé para romper as barreiras, romper as muralhas, para derrubar o gigante. Você vai derrubar o gigante. O gigante vai cair. O gigante não resistirá ao Espírito que está sobre ti. Qual é o Espírito que está sobre ti? O Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te usar. Levanta a tua mão naquele lugar. Abre a tua boca naquele lugar. Toma posse da tua bênção, da tua vitória. Aleluia. Lança por terra o inimigo em nome de Jesus. O Senhor já declarou que está contigo, que é por você. Em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Tem um ditado aqui, Jesus. Aleluia, que é melhor a vara para pescar do que o peixe. E tem gente que recebe o peixe e não sabe pescar. Aleluia, e quem sabe pescar nunca mais vai precisar do peixe, pronto. Porque ele vai à luta, ele corre atrás, ele sabe se virar. Porque ele aprendeu a pescar. Assim também a tua igreja nesse lugar não fique dependente de A ou de B, que eles conquistem, aleluia, que eles, aleluia, Senhor, derrubem o inimigo, que eles marchem, aleluia, sobre as muralhas, que eles conquistem as vitórias deles, em nome de Jesus. Ó Deus, é que eu te oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Vamos agradecer, né? Pai Santo, como em paz tu trouxeste teus filhos, que em perfeita paz, de posse da tua palavra, da tua bênção, da tua vitória, eles possam tornar os seus lares. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor, vai na graça e na paz também.